Professora, a gente abre aqui a nossa conversa hoje com notícias da Reuters, que traz aqui para a gente a seguinte manchete: Netanyahu diz que Israel deve controlar o corredor da Filadélfia, em Gaza. Esse corredor, professor, no extremo sul da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, tem sido um grande obstáculo para garantir aí um acordo de paz, um cessar-fogo e assim interromper, quem sabe, os combates em Gaza. Ontem, Netanyahu chegou a pedir perdão para os familiares dos reféns que foram encontrados no túnel na faixa de Gaza, em Gaza. Professor, como é que você avalia o impacto dessa medida nas negociações de paz e também na interrupção dos combates na região? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Em um primeiro momento, até o Egito, que é subordinado aí ao Israel, reconhece Israel desde 79, foi o primeiro país árabe que reconheceu. Em um primeiro momento, até o Egito aceitou, né? Depois voltou atrás rapidamente. Os Estados Unidos não concordam com essa proposta. Evidentemente que os palestinos não aceitam em hipótese nenhuma. Isso é, na prática, a ocupação de Gaza. A ONU não aceita essa proposta. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso, mesmo a sociedade israelense, que é hoje de extrema direita, eles não vão aceitar isso, né? Bom, então, eu não trouxe aqui, mas eu vou trazer esse dado. Aquele trechinho que vocês viram ali é muito pequenininho. Eu arrisco 10, 15 quilômetros. Mas ali pertence ao Egito. É o Egito que controla aquela fronteira. Mas é uma fronteira porosa. A única parte daquele trechinho em vermelho que vocês viram no mapa, na foto, que, de fato, é uma passagem controlada, é a passagem de Rafah. Ali sim, é uma passagem, aliás, do mundo inteiro. Ontem eu assisti um vídeo, as maiores fronteiras do mundo, as 10 maiores fronteiras. O Brasil tem a 8ª. Eu mesmo não sabia. Eu sabia que nós temos fronteiras grandes com os países na América do Sul. Mas eu não sabia que a maior fronteira nossa é com a Bolívia. 6 mil quilômetros. A Bolívia é pequenininho, mas é grande a nossa fronteira com a Bolívia. Então, essas curiosidades geográficas eu gosto muito, né? A maior fronteira do mundo é Canadá com os Estados Unidos, aquela parte de cima lá, né? Então, fronteiras, eu tenho falado muito, a fronteira da Ucrânia com a Rússia é porosa, qualquer fronteira é porosa. Você só controla as passagens, onde tem as rodovias, né? E Rafah é aquela onde os brasileiros saíram, não é? Bem, fora disso, toda aquela outra parte dá para onde? Para a Península do Sinai, para quem é cristão, muçulmano ou mesmo judeu. O Velho Testamento conta uma lenda bíblica. No Sinai é aquele deserto onde eles vagaram lá 40 anos, etc. Moisés abriu o Mar Vermelho, toda aquela lenda toda. Então ali é o Sinai. É um deserto, é uma península, não é? Mas aquilo lá é Egito. E o Israel não pode controlar aquilo. Bom, quais são as notícias que eu quero agregar aqui sobre esse item de Israel em primeira mão para os nossos telespectadores, que estão nos portais do mundo inteiro, mas os nossos jornais nacionais ainda não estão dando destaque. A Inglaterra diz que suspendeu armas para Israel. Mentira. Suspendeu o envio de alguns tipos de armas para Israel. Quantos? 30. Mas quantos tipos de armas Inglaterra fornece para Israel? 300. Suspendeu 30. Continua mandando 270. Para que a Inglaterra manda armas para Israel? Para matar palestinos. Para manter a ocupação ilegal de um território que não pertence a esses sionistas. Então, esse é a Inglaterra. A Inglaterra é um país sionista cristão desde tempos imemoriais, não digo, mas desde o século XIX, né?
Aí eu fico pensando assim, quantos outros países do mundo mandam armas para Israel? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, o G7 como um todo, a Austrália, Nova Zelândia, todos os grandes países do mundo mandam armas para Israel. Né? Uhum. Manchete do New York Times neste momento, maior jornal dos Estados Unidos. As divisões em Israel aumentam, mas Netanyahu permanece desafiador. Então veja a palavra que eles escolheram. Ele desafiando todo mundo. Ele não quer saber da greve que teve, uma greve de só 8 horas, parou trens, lá não tem metrô, trens, ônibus, aviões, parou quase tudo. Não parou tudo, mas parou quase tudo. Não adiantou nada, não aconteceu. 800 mil fizeram manifestações, ele continua irredutível. E apenas um registro. Um professor do ensino médio, né? Aqui, professor de... O nome dele é Meir Baruchim, de uma escola secundária, ensino médio, foi demitido sobre a acusação de traição nacional. Qual foi o crime desse professor? Ele disse que ele denunciou que estava havendo morte de civis em Gaza. Esse foi o crime dele. Ele foi demitido na escola que ele dava aula. Esse é Israel.